Olá amigos, aqui é Edmilson Barros e você está no canal do YouTube Minutos de Direito Médico. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nosso tema de hoje é complexo e um pouco mais extenso do que os padrões dos vídeos anteriores. Acompanhamento de plantões médicos por estudantes de medicina. Vamos lá? Com a enxurrada de cursos de medicina, um problema tem surgido com frequência cada vez maior. Onde esse pessoal vai aprender prática médica? Nesse tema, uma dúvida comum é sobre o acompanhamento de plantões de estudantes de medicina, visto que, muitas vezes, a equipe médica não está preparada, também não se trata de instituições de ensino, ou os médicos não são remunerados para tal, e nem sempre os acadêmicos vêm com solicitação ou encaminhamento da instituição de ensino. Como então proceder como médico plantonista e como proceder como gestor, seja diretor técnico ou diretor clínico? É isso que será estudado no tema de hoje. Esse tema foi sugestão de um amigo cirurgião que é plantonista e gestor de um grande hospital. A preocupação com a qualidade do ensino médico tem aumentado progressivamente nos últimos anos no Brasil. O notável avanço tecnológico e científico vigente na medicina, as novas necessidades da população no âmbito de saúde e, principalmente, a abertura indiscriminada de escolas médicas no Brasil, vem contribuindo substancialmente para essa inquietação. Lamentavelmente, essa crescente expansão no número de cursos e de vagas em medicina não tem sido acompanhado por uma expansão no número de hospitais, escolas para exercício prático do aprendizado, nem de vagas nas residências médicas, etapas imprescindíveis para uma formação sólida frente aos avanços da medicina e da ciência. O problema envolve a instituição de ensino, o hospital, os médicos do hospital, os conselhos de medicina, os estudantes e, claro, o paciente e seus familiares. São muitos os interesses envolvidos que demandam uma harmonização uniforme em benefício de se ter uma educação médica de excelência e um atendimento ao paciente adequado do ponto de vista técnico e ético, com manutenção da máxima segurança e confidencialidade. Mas o problema ainda é maior. Alguns estudantes de medicina, na época de férias, recessos, procuram acompanhar o funcionamento hospitalar da localidade onde estão, como forma de complementar a formação acadêmica e adquirir experiência no cotidiano de um médico. Muitas vezes aquele hospital é de outro estado ou município de onde o estudante faz medicina e muitas vezes o hospital sequer possui vínculo acadêmico com alguma instituição de ensino superior. É claro que a inserção de acadêmicos do curso de medicina na assistência à saúde da população otimiza o aprendizado dos futuros médicos, apresentando-os à realidade. A interação induz o fortalecimento da cultura do aprendizado permanente, essencial para a melhoria contínua dos profissionais e será um fator de estímulo para que os profissionais envolvidos possam adquirir conhecimento básico das diferentes técnicas e procedimentos para bem tratar as mais variadas condições clínicas. Então, o estudante deve ter um contato direto com doentes, com participação sob supervisão na solução de todos os problemas de saúde, sejam individuais ou da comunidade. A presença de acadêmicos na unidade de saúde, sejam elas públicas ou particulares, é legítima e essencial para a formação de uma nova geração de médicos. Os acadêmicos de medicina podem e devem participar da rotina de clínicas e hospitais, desde que sejam supervisionados por um médico com registro regular no Conselho de Medicina daquele estado. Não se deve separar a educação médica da assistência médica, mas tudo deve ser feito com cautela, sob pena de haver sérios problemas futuros para as pessoas envolvidas, médicos e não médicos. Para fins didáticos, vamos passar rapidamente por cada um desses agentes envolvidos. Quanto às instituições de ensino superior em medicina, as instituições que desejarem realizar estágios acadêmicos devem seguir a legislação vigente, a começar por necessariamente serem instituições de ensino nacionais devidamente autorizadas.
É obrigatória a formalização de convênio da instituição de ensino superior com a instituição de saúde interessada em ter estudante de medicina estagiando na assistência de pacientes. O estágio de acadêmicos de medicina, se tiver caráter curricular, deverá ser oficializado por convênio entre a universidade e o hospital. O convênio oficializa a necessidade de professor para supervisionar diretamente o corpo médico e o corpo médico faria a supervisão indireta. Caso não seja configurado o convênio sobre a sua responsabilidade, a direção técnica do hospital tem a total liberdade para liberar ou não a frequência de acadêmicos. Se houver a liberação, o diretor técnico e o diretor clínico e o preceptor indicado passam a ser responsáveis pelos atos dos estudantes, que somente poderão participar de atividades diretamente supervisionadas. Caso o convênio seja estabelecido da mesma forma, a responsabilidade por seu cumprimento é do diretor técnico, do diretor clínico e do preceptor designado para esse fim. A frequência de estudantes sem convênio não tem valor acadêmico ou curricular. Os estágios para alunos de medicina devem apresentar critérios rigorosos de requisitos mínimos, admissão, limites e competências do estagiário, existência de auxílio financeiro, a bolsa, supervisão por preceptores habilitados, avaliação e certificação que possibilitem um adequado processo de ensino, aprendizagem e, por outro lado, não coloquem em risco a saúde da população. Há dois tipos de estágio para estudantes de medicina: o curricular obrigatório e o extracurricular. O curricular obrigatório é realizado quando o aluno está cursando os últimos semestres do curso. É conhecido pelo nome de internato e normalmente é realizado em sua maior parte dentro das dependências de um hospital-escola ou hospitais conveniados com a faculdade de medicina. Na formalização do convênio, o plano de trabalho deverá definir a regra das carga horária, horários de atendimento com presença de estudantes e a forma de controle presencial e de atuação, em comum acordo entre as instituições de ensino e as instituições de saúde. Em qualquer caso, os alunos devem ter supervisão contínua de suas atividades por meio de preceptores e o estágio envolve as 5 grandes áreas do conhecimento médico, ou seja, clínica médica, cirurgia, toco-gineco, pediatria e medicina preventiva. A segunda modalidade de estágio é o voluntário, que é chamado extracurricular, ou seja, não faz parte do currículo do curso, logo é facultativo e vai depender do interesse do aluno e da instituição de saúde. Nesse caso, a atuação de estudantes de medicina na instituição será regida pelas normas trabalhistas. O campo de treinamento do aluno do curso médico há de ser feito em um hospital universitário, em hospital de ensino e nos hospitais oficialmente conveniados com faculdades brasileiras. Quanto às instituições de saúde, o ensino da medicina é prerrogativa intransferível da profissão médica. A atuação do estudante de medicina na unidade hospitalar deverá ser obrigatoriamente supervisionada presencialmente por docente ou preceptor médico, devidamente qualificado, credenciado e comprometido com o ensino e com a boa formação profissional e ética, com registro regular no Conselho Regional de Medicina daquele estado. Como requisitos de liberação do estágio para estudantes de medicina, é obrigatório que o diretor técnico avalie a disponibilidade de pessoal médico para a preceptoria, quantitativo de alunos pela área hospitalar disponibilizada para ensino, bem como a existência de equipamentos de proteção individual suficientes. Cabe à instituição de saúde que recebe os estudantes de medicina estabelecer os critérios de admissão, duração, área de estágio, modo de avaliação, existência de bolsas, certificação e desligamento. Na formalização do convênio, o plano de trabalho deverá definir a carga horária, horários de atendimento com presença de estudantes e a forma de controle presencial e de atuação em comum acordo entre a instituição de ensino e as instituições de saúde. Deve ela também indicar os preceptores que se responsabilizarão pela supervisão dos alunos e responderão junto ao Conselho Regional de Medicina caso haja alguma denúncia. Alguns critérios básicos devem ser observados, a começar pelo aluno ter cursado, no mínimo, a disciplina de semiologia médica. Outro critério essencial é que só serão aceitos estagiários matriculados em instituição de ensino superior nacional, com respectivo curso em situação regular, de acordo com a legislação em vigor.
O estágio deve ser documentado. Todos os estagiários devem assinar termo de compromisso de não prestar atendimento médico sem supervisão do preceptor. Não deve assinar documentos médicos e que, salvo bolsa de estudos, não podem receber remuneração. Quanto aos estudantes de medicina, quando devidamente autorizados a estarem no local, os estudantes de medicina poderão exercitar-se, desde que o façam sob responsabilidade direta e imediata dos médicos supervisores, conhecidos como preceptores. Para os acadêmicos, não há responsabilidade, se supervisionados por médico responsável. No entanto, a atividade de estudantes sem supervisão direta configura exercício ilegal da medicina e o seu favorecimento é responsabilidade da direção técnica e clínica do hospital. É vedada ao acadêmico a prática de atos médicos sem supervisão médica. Todos os documentos constantes do prontuário médico, inclusive encaminhamentos, transferências e prescrições, podem ser feitos pelos estagiários de medicina, mas com ciência, supervisão e na presença do preceptor que assinará o documento. Salvo eventual bolsa, o estudante de medicina jamais poderá receber honorários por atendimento médico. O acadêmico não comete erro médico, porque não pode exercer a medicina. Se o fizer e causar danos a alguém, responderá por crime comum perante a justiça, como por lesão corporal ou homicídio, sem prejuízo da responsabilidade dos médicos coniventes com o exercício ilegal. Quanto aos pacientes, o médico que pretenda manter estudantes no ambiente em que realiza algum ato médico em espaço de prática, que não se caracteriza como de natureza acadêmica, seja instituição pública ou privada, deve solicitar o prévio consentimento do paciente ou de seu responsável legal, devendo acatar a decisão do paciente, que é livre para decidir e modificar a sua decisão a qualquer momento e sem justificativa. A decisão do paciente deve ser registrada no prontuário, o que inclui a ficha de atendimento. A condição de acadêmico estagiário sempre deverá ser informada ao paciente ou ao seu responsável legal pelo médico preceptor e ao aluno deve ser assim identificado por meio de crachá. E aos médicos, quanto aos médicos envolvidos? Nenhum médico será obrigado a atuar como preceptor, a menos que essa função seja objeto do seu contrato de trabalho. Do contrário, nenhum empregador pode impor a preceptoria ao médico assistente. Esse tipo de relação de trabalho só pode ocorrer quando acordado entre médico e instituição de saúde e previamente estabelecido em contrato formal e escrito. Uma vez, porém, tendo o médico voluntariamente aceito essa função de preceptoria, deverá ter garantida a remuneração condizente à função. É, portanto, direito do médico exercer sua atividade assistencial de maneira autônoma, sem a obrigatoriedade de preceptoria na instituição. Sem convênio entre a faculdade e o hospital, qualquer problema causado pelo estudante será de responsabilidade dos diretores clínicos e técnicos desse mesmo local. Havendo convênio entre a faculdade e o hospital, qualquer problema causado pelo estudante será de responsabilidade exclusiva do preceptor. A supervisão e o controle da presença e atuação do estudante de medicina nas instituições interessadas é responsabilidade do médico preceptor e dos diretores técnicos e clínicos da instituição de saúde. O preceptor é responsável pela ação dos seus orientandos nas instituições e responde eticamente pelo cumprimento dos protocolos, normas e diretrizes do ato médico praticado. O paciente pertence ao médico supervisor, que responde ética, civil e criminalmente por aquele atendimento. Cada preceptor poderá ter simultaneamente sob sua supervisão no máximo 4 estagiários, embora o ideal sejam 2. É terminantemente proibido aceitar estagiário de universidade estrangeira, sob pena de infração ética dos diretores técnicos e clínicos, excetuam-se apenas os casos dos membros dos corpos clínicos de hospitais universitários, quando da vigência de acordo oficial celebrado entre as universidades. O ensino e a supervisão docente da medicina são prerrogativas exclusivas de médico, não podem ser delegadas a outros profissionais. Com a pandemia e a telemedicina, ficou estabelecido que não constitui ilícito ético a mentoria ou tutoria realizada à distância, desde que atos privativos de médicos sejam ensinados exclusivamente a médicos ou a estudantes de medicina.
E quanto aos conselhos de medicina? A rigor, há formalidades para a instituição de ensino, hospital e preceptores. Eles devem comunicar semestralmente ao Conselho Regional que recebem estagiários. Os estabelecimentos de saúde que desejem receber alunos de medicina para estágio deverão comunicar ao Conselho Regional de Medicina, especificando as especialidades médicas do campo de estágio a serem oferecidos, bem como a descrição das atividades a serem exercidas pelos alunos e preceptores. O médico preceptor deverá apresentar qualificação, declaração de ciência e aceitação da função. Serão de responsabilidade dos diretores técnicos e diretor clínico, plantonistas e ainda de qualquer médico que tenha ciência de fatos irregulares e não os comunique formalmente ao Conselho Regional de Medicina. Por hoje é só. Participe, mande suas dúvidas, inscreva-se em nosso canal. Grande abraço a todos e até a semana que vem.